Olá você, torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Sincero. Como prometido aí para vocês, acabei de subir aí no YouTube o vídeo falando a respeito de Santos e Corinthians, que eu tinha comentado agora, e agora Santos e Bragantino, que ocorre hoje no estádio do Corinthians. E para quem não viu, eu tinha comentado que eu faria um vídeo a respeito falando sobre a coletiva, né, que o Alexandre Matos aparece, né, no final ali para responder o Wagner Frederico, né, que é um repórter que eu sinceramente acompanhei há bastante tempo, porque para quem não sabe, eu sou natural de Santos, né, e lá tem um canal regional, Santa Cecília TV, que passa acho que talvez o maior programa, o programa mais longevo, acho que de Santos, que existe. O Esporte por Esporte, né, até hoje. Acho que faz 30 anos que esse programa existe, né? Quem marcou até o fundador, né, o Armando Gomes, ele faleceu há alguns anos, né, e tal. E o Wagner Frederico, ele trabalhava lá nesse canal e tudo. Ele é bem competente, tá? Bem competente, ele é um baita de um jornalista. Apesar de eu achar algumas coisas dele que eu não concordo, beleza, mas faz parte. Mas ele é um baita profissional. E aí, simplesmente, né, ele agora tem um canal no YouTube, né, de uns anos pra cá, ele saiu do programa, abriu um canal no YouTube dele e ele participa das coletivas, né. E, cara, essa última coletiva que teve agora foi a pergunta dele pro Matos. E simplesmente o Alexandre Matos, né, vocês viram como ele reage, né, a uma simples pergunta, né. O Wagner Frederico, para quem não sabe, ele questionou sobre a contratação do Bilal Brahim em relação ao salário que ele ganha, né? Tipo, não é em relação ao salário que ele ganha que o torcedor fica revoltado. Não é o salário em si. A questão é que o cara ganha uma bala e nem no banco fica. Tipo, era um jogador que, segundo o próprio Wagner, ele pesquisou, ele foi atrás, disse que ele ganhava US$ 10.000 num time, acho que da Itália aí, da segunda divisão da Itália, parece. Os caras não davam nada pro cara. Aí simplesmente ele vem pro Santos, né, ganhando um caminhão de dinheiro e tá tudo certo. Tá aí, assim, é nítido que ele é um jogador que não serve pro Santos, porque nem um jogo jogou, né? Jogou 20 minutos, eu não lembro nem contra quem. Eu não lembro se foi contra o próprio Bragantino, não lembro que jogo que ele entrou, né, mas foi muito pouco, assim. Aí, né, todo mundo zoando no começo, Bilal vai entrar, tem que tirar o Bilal vai sair, nossa, quem pegou no Bilal, tá, tipo de coisa. Só que aí ficou, né, aquela zoeira e tal, tipo, né, mas assim, na prática você vê que o cara não é bola pro Santos, não é jogador pro Santos, né. E aí ele questionou justamente o Alexandre Matos, né, que no caso é responsável pelas contratações do Santos. Eu não sei se no caso do Bilal, eu não lembro se... Eu acho que o Alexandre Matos já estava já. Eu acho que o Alexandre Matos já estava, né. Mas enfim, aí assim, a reação do Alexandre Matos é uma coisa dantesca, porque você vê só, poderiam ter questionado, né? Tipo, mas vai arrumar o quê? O problema do Santos no geral não é o Bilal Brahim, né? Não é o quanto o Bilal Brahim ganha e tal. Assim, o problema do Santos atual ele é muito mais embaixo do que a gente pensa, né? Eu sei que existem coisas que não são divulgadas, né? Questão política por baixo dos panos, né? Que tem política em tudo quanto é lado hoje em dia, né? Assim, é nítido, pelo menos para mim é muito claro que o problema do Santos hoje ele é estrutural, né? Já acho que desde daquela perda daquela Libertadores de 2020, né, do ano da pandemia, para o Palmeiras, o Santos entrou numa derrocada que até hoje, assim,
sem precedentes, praticamente sem precedentes. Qual que é a única garantia que o Santos tem de não entrar numa derrocada maior ainda é uma SAF, que é por isso que a galera hoje em dia bate nessa tecla há não sei quanto tempo já de SAF. Faz pelo menos uns 2 anos aí que esse assunto ele vem à tona e a galera discute e tal. Né? Mas enfim, vamos voltar ao assunto do vídeo que eu começo a falar, né? As coisas se misturam, começo a falar bastante coisa, enfim. A reação do Matos. Ele começa a dar carteirada, tipo, se não deixar como é que é? Se ele não deixar eu falar, eu vou sair, não sei o que, aquela coisa toda. Cara, primeiro, assim, vamos lá. Alexandre Matos, né? Eu sei que não vai ver esse vídeo, tá? Não tô nem aí. Eu tô dando só minha opinião para vocês que estão vendo o vídeo. Ele, como um profissional, né, da diretoria do Santos, ele tem que ter postura, né? Tudo bem, ele pode ter ficado incomodado com algum questionamento, beleza, tudo bem, faz parte. Acho que 99% das pessoas ficam incomodadas quando são questionados por alguma coisa, né? Só que assim, tudo bem, tem um direito que ele tem de ficar incomodado, beleza, só que assim, a forma como ele responde é a forma como passam a enxergar o cara, porque você vê, a forma como ele responde o Wagner Frederico é um cara, assim, que não tem... Quer dizer, esse é o tipo de profissional que está lá dentro do Santos, que não, quer dizer, que não aguenta uma pergunta comum, tá? Não era nem para o Alexandre Matos estar lá respondendo pergunta, ele pegou porque ele se sentiu ofendido, né? Aí o Alexandre, ele começa a responder, aí começa a espanar. Não, você falou do Gabigol, que não sei o quê. Não, mas Gabigol sim é uma contratação e tal. Claro, o Wagner Frederico depois ele até explicou por que ele não quis colocar o Gabigol, porque, cara, o Gabigol é fora da curva, tá? Qualquer técnico do Brasil, não sei de Europa, porque a Europa o Gabigol não teve sucesso, né? Mas qualquer técnico do Brasil, tipo, aprova o Gabigol. Isso é loucura. O cara que falar que não aprova o Gabigol, ele tem que ser internado. Vai lá sei lá, pro CAPS lá, para onde quer que seja lá, para sedar o cara, porque tá louco, né? Tá fora da realidade, né? Então, assim, por isso que ele não contou o Gabigol. Não, mas o Gabigol você não conta como contratação, mas sim, é uma contratação que é estudada, que não sei o quê, que isso, que aquilo, né? Que diretoria é muito competente e tal, só aquela coisa. Beleza, tudo bem. Deu uma resposta ali normal, tal, genérica. Só que essa reação é que é delicada, né? Aí depois ele vem falar não, questionar o salário de um determinado jogador é antiético, que não sei o que. Não, Alexandre Matos, vamos lá. Ninguém está discutindo aqui a questão do salário do Bilal. Ninguém está discutindo isso. A questão é mais embaixo. A questão é o seguinte, é igual a questão do Tassiano quando foi contratado. Gastaram uma bala pelo cara e todo mundo sabe que ele é um cara comum. Entendeu? É um cara que tudo bem, chegou no final do ano passado aí, fez os gols pelo Santos e tal, mas assim, é um cara comum, tem seus lampejos. Tipo assim, ele vai lá, vai chegar um jogo, ele vai fazer um gol, vai fazer 1 ou 2 ali no caso contra o Cruzeiro, quase 3, só que aquilo ali do Tassiano, todo mundo sabe que é um lampejo dele. Ele não joga aquilo ali não é o padrão dele é a média. Entendeu? É um jogador comum que tem seus lampejos. Só que por que a galera ficou cabreira com ele, como se fala, né? Com alguma pulga atrás da orelha? Porque o cara foi contratado como se fosse um cara extra classe, tipo o Neymar da vida. Só um pouco abaixo do Neymar, né? Tipo o Neymar da vida, né? Que vai chegar para resolver qualquer jogo. E não é assim. É a mesma coisa do Bilal. O salário que o Bilal ganha é salário de cara de craque, que pega a camisa para resolver jogo. Tipo, claro, é um pouco menos que o Gabigol. O Gabigol, pelo que consta, é 1 milhão e pouco que ele ganha, né? Quase do Gabigol. Imagina.
É como se você tivesse dois Gabigol jogando no mesmo time, só que assim, um resolve de verdade, né? Que já 3 partidas que ele jogou já fez 2 gols aí. E o outro jogou 20 minutos e nem no banco fica, né? Esse é o questionamento que ele quer saber, que o torcedor quer saber, não é o repórter, né? Não é o repórter que quer perguntar, quer alfinetar, não é isso. Óbvio que ele não ganhou nada com essa pergunta. Quer dizer, ganhou clique, né? E tipo, se é monetizado o canal dele, deve ter ganho uma grana aí, porque ele ganhou bastante inscritos no canal, né? Visualizações e tal, né? Mas assim, quando o repórter ele faz esse tipo de pergunta, não é para ele que o Alexandre, né? Alexandre Matos, não sei, né? Não é para ele que você está respondendo, você está respondendo isso aí para toda a torcida santista, que é um consenso isso aí, essa questão do Bilal. Todo mundo percebe que assim, a contratação do Bilal foi errada. Foi errada. É igual o Lautaro. O Lautaro é outro jogador também que, na minha visão, tem que rodar. O Baço tá aí até agora, né? Quer dizer, é um resort, né? Santos Futebol Resort, né? Só que assim, tá aí, né? Claro que o cara tem contrato em vigência, tem, não é culpa dele, não é. Mas você vê, é mais embaixo a questão dos jogadores, pelo amor do Santos. Era muito mais fácil e muito mais bonito, digamos, o Alexandre Matos chegar e falar, não, tudo bem, você questionou tudo bem, né? Pegou o microfone para falar, tudo bem. Só que, tudo bem, eu sei que vocês questionaram, você questionou a contratação do Bilal e tal, é um jogador que está no nosso elenco, enfim e tal. Mas assim, essas questões a gente vai tratar num outro momento, a gente vai convocar uma reunião, uma coletiva, né? Para tratar exclusivamente desses assuntos. É isso, cara. Assim, a gente vai programar certinho e vai abrir uma coletiva para tratar só dessa questão de contratações, do momento do clube, enfim, que na minha visão, tá? Que na minha visão era uma coisa que deveria ter em todos os clubes, tá? Todos os clubes. Pelo menos ali de 6 em 6 meses, ter uma coletiva dessa assim aberta para a imprensa, qualquer um, pode chegar e faz a sua pergunta, entendeu? Não é essa coisa fechada hoje em dia, né? E depois da pandemia virou, nossa, uma beleza, né? Porque nem treino mais o jornalista pode ver, né? Que antigamente via, agora não pode ver mais, né? Aí o cara vai lá na coletiva, né? Faz a sua pergunta ali, pá. Aí quer dizer, o técnico vai, responde o que quer e acabou, tá tudo certo, vamos pro próximo, né? É tipo isso que acontece hoje em dia. Quem marcou o gol para o Atlético de Madrid? Assim, na minha visão, eu acho que o Alexandre Matos ele perdeu a oportunidade de sair com classe ali. E assim, ele é um cara que ele tem que ser questionado. Ele tem que ser questionado. Ele é responsável por trazer esses jogadores, certo? Ele é um cara que tem que é comum isso acontecer. Assim, não quer ser questionado, beleza. Trabalha vendendo qualquer coisa na balsa, entendeu? Nada público ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalha em casa, trabalha em qualquer empresa aí, sabe? CLT, sei lá o que, trabalha. Não quer ser questionado dessas coisas? Beleza, não tem problema nenhum. Só que assim, então não seja diretor do Santos. Não trabalha na diretoria do Santos. Simples assim. Porque vai ser questionado, é evidente, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer, né? Vamos aguardar aí o final do jogo, o começo do jogo contra o Bragantino, né? E hoje o Santos joga e vamos torcer aí para o Santos vencer o jogo. Eu já dei minha opinião no vídeo passado, não vou voltar, senão vai ficar uma coisa muito maçante, certo? Então é isso, galera. Forte abraço. Eu pretendo voltar, se tudo der certo. Talvez hoje eu ainda grave um vídeo falando do pós-jogo de Santos e Bragantino, né? Ou, né, mais certo, amanhã eu posto o vídeo para vocês, certinho? Sobre o jogo. Forte abraço. Tchau. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha.
Tchau, pessoal.